Maria Mercedes. Vamos relembrar um pouco da história dessa guerreira. Nasceu em 25 de abril de 1943, no meio da floresta, em Cruzeiro do Sul, em uma colocação chamada Paturi, que fica às margens do rio Gregório, no Seringal Kaxinawá. A vida nessa época não era fácil. Ela foi a 7ª filha no total de 3 irmãos, pois ainda não existia televisão, nem telefone, nem computador, e também ainda não tinha chegado por lá energia elétrica, ou seja, nenhum conforto, muito menos tecnologia. E para completar, o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial. Nessa época, onde ela morava, ainda existiam muitas tribos indígenas, e ela, quando criança, conviveu com eles. Praticamente não teve infância, pois com 6 anos seu pai, o cearense Antônio Raimundo da Cunha, faleceu. E ela passou a morar e trabalhar na casa de sua irmã mais velha, que já era casada. Aos 9 anos, perdeu também sua mãe, a acriana Francisca Ferreira Felipe. Desde pequena, sempre quis estudar, mas não teve oportunidade devido às dificuldades. Em 1958, já com 15 anos, veio com a família de sua irmã para Manaus, num barco tipo chata, chamado Terezinha de Jesus, passando a morar no Boulevard Álvaro Maia. Com 2 semanas em Manaus, foi entregue para morar com outra família, dessa vez na casa da prima Maria Gomes, que ficava na estrada do Aleixo. Infelizmente, as coisas por lá não deram muito certo, e poucos meses depois ela fugiu. Sem destino e sem nenhum parente para pedir ajuda, pediu abrigo no colégio de freiras, chamado Retiro Santana, localizado também na estrada do Aleixo, pois desde pequena ela pensava em ser freira. Lá, teve pela primeira vez acesso aos estudos e aos 16 anos realizou seu grande sonho de aprender a ler e escrever. E isso lhe abriu as portas para novas oportunidades. Após 4 anos internada, sentiu vontade de ser professora. Então, o arcebispo Dom João de Souza Lima a convidou para trabalhar como professora no interior chamado Costa do Aruanã, que fica no Careiro. Como não conhecia o lugar e nem ninguém da cidade, foi indicada pelo delegado da cidade para morar com uma família do local, que ela não sabia e nem imaginava quem era. Ao chegar lá, teve uma grande surpresa. A família que a convidara era simplesmente a família da sua própria irmã, que há quase 5 anos não tinham mais contato. Mas algo lhe aconteceu logo na primeira viagem. Ela conheceu um rapaz que trabalhava no barco e logo se encantou por ele. E a partir daí, a sua vida mudaria ainda mais, pois mal sabia ela que esse seria o único e grande amor da sua vida, seu Raimundo Guedes, conhecido no barco como Raimundinho. O tempo foi passando e a sua carreira de professora estava indo muito bem, mas ela queria mais, queria continuar seus estudos. Então, dava aula no interior durante 6 meses e nos outros 6 meses do ano voltava para Manaus e continuava estudando no Retiro Santana, onde concluiu seus estudos e ainda conseguia arrumar tempo para namorar. Com 3 anos de namoro, Mercedes e Raimundinho se casaram e logo os filhos foram aparecendo. Em 1965, ela foi contratada para trabalhar na prefeitura de Manaquiri, onde lecionou por 12 anos. Durante esses 12 anos no Manaquiri, fez de tudo. Foi professora, enfermeira, líder religiosa, presidente do clube de mães, costureira, instrutora de curso de artesanato, líder comunitária e até mesmo representante da Igreja Católica e do Ministério da Educação. Sempre que vinha a Manaus, comprava com recursos próprios roupas, alimentos, brinquedos e distribuía para a população ribeirinha. Devido à sua conduta e competência, ela se tornou conhecida e respeitada até hoje. Mas algo não estava indo muito bem. Nessa época, seu Raimundo ainda trabalhava no barco que fazia transporte dos padres e vivia rio acima, rio abaixo, levando os padres pelas comunidades ribeirinhas do interior. E por isso, passava a maior parte do tempo viajando, deixando a dona Mercedes com 5 filhos sozinha no Manaquiri. Ela não aguentava mais de tanta saudade e um belo dia resolveu dar mais uma vez uma reviravolta na sua vida. Abandonou tudo, inclusive a carreira de professora. Pegou os 5 filhos
e voltou para a capital para ficar mais perto do seu amor. Quando chegou em Manaus, não tinha emprego. Foi então lavar roupa para fora, fazer faxina e pequenas costuras para se manter e pagar o aluguel. Primeiro foi morar no bairro da Glória, depois mudou para Compensa, para o Alvorada 3, para o Alvorada 1 e só em 1983 foi morar em definitivo na cidade Nova 2, onde mora até hoje. Dona Mercedes, como ainda é até hoje, não se cansa de estudar e como já havia feito papel de enfermeira durante o tempo que passou no Manaquiri, decidiu se dedicar à área de saúde. Fez o curso de técnico de enfermagem e em 1975 começou a trabalhar em hospitais. Primeiramente trabalhou no Instituto de Medicina Tropical, depois na Fundação SECOM, no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Fez outro curso de auxiliar de laboratório e finalizou sua carreira no SPA Danilo Corrêa, na Cidade Nova. Por onde passou, sempre conquistou o respeito e a admiração dos colegas. Em 1979, Dona Mercedes teve um sonho, no qual ela era conduzida por um padre até um grande portão fechado, diante de um muro muito alto, onde um anjo era o porteiro desse local. Ele deu a triste notícia de que ela não poderia entrar, pois o seu nome não constava no livro. Não adiantou chorar nem espernear, pois o anjo não permitiu sua entrada de maneira nenhuma. Nessa noite, ela acordou aos prantos e naquele momento compreendeu que o seu nome não constava no livro da vida e decidiu aí procurar uma igreja e seguir a Jesus. Ela foi batizada na Igreja Batista Monte Oreb, no Alvorada. Depois passou a ser membro da Igreja Batista Cidade Nova 1. Em 1993, fundou um grupo de oração na sua própria casa, que mais tarde deu origem à Igreja Batista Amar. Em 1996, após 32 anos de união, 7 filhos, 13 netos, seu casamento com seu Raimundo Guedes chegou ao fim. Foi difícil superar. Há quem diga que até hoje ela não o esqueceu, mas Deus sempre estava com ela. E após sua aposentadoria em 1999, ela se dedicou integralmente à igreja. Foi presidente da MCA, participou intensamente de missões para o interior, fez os mais diversos cursos como de artesanato, culinária, inglês, fotografia, informática e etc. Hoje, Dona Mercedes é uma mulher versátil, gosta mesmo é de estar sempre na ativa, gosta também de viajar, já foi até o Texas nos Estados Unidos, gosta também de fazer novas amizades, principalmente pelo Facebook. Pois é, Dona Mercedes, Vovó Mercedes ou simplesmente Irmã Mercedes, foram 70 anos de muita luta, sofrimentos e decepções, mas há de se ressaltar que sem lutas não haveriam tantas vitórias, e certamente a senhora venceu, passou por tudo isso e não desistiu, não abandonou o seu Deus, não murmurou em nenhum momento, e hoje tem muito para se alegrar, pois todos os seus filhos estão vivos e são pessoas de bem, nenhum se perdeu na vida. E seu exemplo de vida foi fundamental para isso. Sua determinação, honestidade, perseverança e principalmente sua esperança e fé em Deus foi o que nos trouxe até aqui. Assinado com muito carinho, todos os seus filhos, netos, noras, genros e também seu Raimundo.